Saudações, gente bonita, Mestre Leider falando. Vamos falar um pouco sobre os países muçulmanos da Ásia. Como já são 17 horas, a tendência é que o trânsito aumente. Então vou pegar um caminho diferente do habitual. Vou na direção daquelas flores amarelas ali. E vamos falar sobre as principais... Eu não gosto da palavra potência. Me lembra muito Aristóteles, né? Vamos falar de sociedades da Ásia, as principais sociedades da Ásia. Vamos falar das 8 economias que sejam ao mesmo tempo asiáticas e muçulmanas e tenham um PIB superior a $1 trilhão. Ou seja, as 8 maiores economias islâmicas da Ásia, grandes, são elas: Egito, Arábia Saudita, Turquia, Irã, Bangladesh, Paquistão, Malásia e Indonésia. Estes são os 8 países que correspondem aos nossos 3 critérios pré-apresentados. Eu acho que isso basta para a gente entender um pouco da dinâmica geopolítica da Ásia. Eu até poderia falar do Cazaquistão, mas o Cazaquistão é um caso tão complicado, tão chato, que melhor não. E no fim não faz tanta diferença, porque ele aponta as estrepulias dele só até o momento que a Rússia encheu o saco. Então, vamos focar nesses que nós falamos mesmo. Bom, vamos começar pelas sociedades islâmicas da Ásia, as grandes: Egito, Arábia Saudita, Turquia e Irã, essas 4 do Oriente Médio. Esse mapa é possível ver que eles ficam entre o Indo-Pacífico e o Oceano Atlântico, entre Europa, Ásia, África e subcontinente indiano, uma posição bem central no mundo. Paquistão e Bangladesh, essas duas do subcontinente indiano. A posição desses países entre o Índico e o restante da Ásia, entre o Sudeste Asiático e o Oriente Médio. Aqui vocês podem perceber, eles ficam ao lado da Península do Deccan. Indonésia e Malásia, as duas da Insulíndia. Primeiro, o país que fica mais ou menos na faixa do Equador, entre os oceanos Índico e Pacífico, entre o restante da Ásia e a Austrália. Essa é a posição deles. Pois anotar que só na Ásia são 8 economias islâmicas com PIB superior a $1 trilhão. Quando o Estado de Israel resolveu ofendê-los, ele cometeu seu erro último e derradeiro. Me perdoem o pleonasmo. Porque Israel pode ser alguma coisa contra os palestinos, contra médicos, enfermeiros, socorristas, crianças, mulheres, jornalistas. Contra esses, Israel é poderoso. Mas vamos só ver uma coisinha. Leider, por que você está colocando o Egito na Ásia? Porque parte do Egito fica na Ásia. Então são 110 milhões no Egito. Juntando Turquia e Irã, 170 milhões. Então são 280. Vamos colocar 35 na Arábia Saudita? 315. 170 em Bangladesh. 485. 235 no Paquistão. 720. 260 na Indonésia. 980. Mais a Malásia, nós temos aí 1 bilhão de seres humanos divididos em 8 países. 1 bilhão de seres humanos, mais de 1 bilhão, divididos em 8 países. Vamos dar uma olhada no PIB. Egito e Irã junto
tem uns 3,5 trilhões de dólares. Mais 3,5 da Turquia, 7. Mais 2, é mais que 2 mesmo. Colocar mais 2 da Arábia Saudita, 9. Paquistão e Bangladesh juntos, 3,5. Então são 12,5. Mais um pouco mais de 1 trilhão da Malásia, 13,5. 4,5 trilhões da Indonésia, mais. Vamos colocar isso, são 18 trilhões de dólares. 90 vezes a economia do Estado de Israel. 36 vezes a economia do Estado de Israel. Então, seria como se o Uruguai resolvesse chamar o Brasil para o fight. É óbvio que isso não tem a mínima chance de dar certo. Não tem a mínima chance de dar certo. Né? $7 milhões de israelenses contra 1 bilhão de muçulmanos só nos principais países da Ásia. 500 bilhões de PIB da entidade contra 18 trilhões dos principais países muçulmanos da Ásia. Juntando a área deles todos, é bem maior que o Brasil. Então, cara, Israel é menor que Sergipe. Primeira coisa mesmo é compreender o tamanho do erro do governo israelense, do Bibi Netanyahu, do Ocidente, em resolver desprezar, menosprezar e encarar os muçulmanos ao invés das vítimas de sempre, né, os palestinos. Foi um erro, cara. Um erro terrível. Israel está muito perto do colapso. E quanto mais perto do colapso, é nítido que mais desesperados eles ficam. É evidente isso. Eles tomam atitudes cada vez mais estúpidas e desesperadas, que só acentua, acelera e vai tornar pior o fim. Mas eu não quero falar sobre isso. Quero falar um pouco sobre cada um desses países. Vamos começar pelos do Oriente Médio. Nós temos bom, o Irã. O Irã é uma das sociedades mais antigas desse planeta. Na verdade, se a gente pensa em continuidade, é a única nação do mundo mais antiga do que a China. A única nação do mundo mais antiga do que a China é o Irã. Está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Junto com aqueles povos que desapareceram há milênios. Amorreus, elamitas, caldeus, hebreus. Povos que ficaram há muitos milênios na sombra fugidia da história. Então, os iranianos têm estirpe, têm pedigree, têm status. E ao que tudo indica, também são hoje uma potência nuclear. Né? Uma das maiores economias do mundo, potência nuclear, quase 90 milhões de habitantes, maior do que a soma de todos os estados do sul, todos os estados do sudeste e o Mato Grosso do Sul juntos, um país grande. Potência industrial, forma por ano 10 vezes mais engenheiros que o Brasil. Então, indústria por indústria, eles macetam a gente, certo? Mas o Irã tem as suas particularidades, principalmente se a gente analisa o campo da geopolítica. Quais são essas particularidades? Primeiro Fala comigo, pá. o fato que eles são xiitas. E ser xiita, principalmente no caso de um país muçulmano, faz toda a diferença do mundo.
principalmente em termos de tolerância. São muito mais tolerantes. Uma coisa interessante dessa flor é que normalmente ela é azul. Nessa época do ano, por algum motivo, ela fica roxa. Ela é azul originalmente, mas aqui ela tá roxa. Mas enfim, o Irã é uma nação xiita, ciente das suas dificuldades e do seu poder também. Na época da ditadura do Shah Reza Pahlavi, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês bem rápido. É muito difícil vocês nunca terem visto aquelas imagens falando sobre como era a vida no Irã antes da Revolução Islâmica. Um punhado de moças de mini saia, felizes e saltitantes, mostrando as pernas. E aí a Revolução Islâmica é apresentada como se tivesse sido uma coisa ruim, né? Porque antigamente as moças podiam usar mini saia. E não raro são essas pessoas que acreditam nessa bobagem, que divulgam informação mentirosa. Ai, não sei qual mulher tomou não sei quantas chibatadas, outras que empolgam, foi enforcada porque saiu sem véu. E aí as pilombetas, nossa, elas ficam histéricas. Dão crise, dão sapituca, dão piti. Ai, os malvados. E não sei o que, sabe? Aquela montão de bobagem. Nossa senhora, socorro. Ai, eles mataram os comunistas. Cara, um dos repórteres que eu sigo é trotskista. E adivinha para quem ele trabalha? Para o governo do Irã. Para o governo do Irã. Ele trabalha na mídia oficial iraniana. Trabalha para o governo do Irã. Ramim Hazaderi é o nome dele. Ótimo, sigam, gente. Ele está nas redes sociais. É autor de um punhado de livro. E é marxista. Trotskista ainda por cima. Para quem que ele trabalha? Para o Estado iraniano. Ai, mas eles mataram todos os comunistas. Fonte, Dataku. Né? Claro. Ai, as mulheres são obrigadas a usar véu. Se não usar, chibata nelas. Os gays são mortos. Então, o Irã lida com hate, com a desinformação, que eu acho que só não é pior do que aquele associado à Índia. Com a Índia chega a ser obsceno, tanto de mentira que eles falam, tanto de bobagem que é dita a respeito da Índia. Se eu fosse ficar para desmentir a quantidade de bobagem que você fala a respeito do Irã, eu teria que fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre isso. Eles fizeram muita questão de demonizar o Irã em cada aspecto da sociedade deles. E faz sentido, porque o Irã fez a revolução em 1979, quando fez a revolução, que o Shah Reza Pahlavi esteja ardendo no fogo do inferno nesse momento. O Irã não tinha capacidade industrial nem tecnologia para fazer pólvora. O Shah Reza Pahlavi havia transformado o Irã numa máquina de alimentar a sangue e ossos de gente pobre para deixar feliz a burguesia iraniana. Uns poucos eram muito ricos. Era tipo o Brasil, até na indecência moral de se banquetear na desigualdade, na miséria, na pobreza dos outros para construir uma riqueza pequena burguesa. Só que no caso era grande burguesa, né? As tais moças que vocês veem de mini saia, assim como as afegãs, são as filhas da elite entreguista, vendida, miserável, mesquinha, má, que existia no Irã. Quando eu falo má, é má mesmo, gente. Quer ver se eu acho a foto de como as mulheres trabalhadoras viviam no Irã naquela época? A vida das mulheres trabalhadoras
as dessas eram muito próximas de quem vive no inferno. Mas o Irã enfrentou os Estados Unidos e o Reino Unido, o capitalismo, portanto, o Ocidente, portanto, mesmo assim, e triunfou. É isso que eles odeiam. O fato do Irã ter triunfado. Por exemplo, o fato do Irã ter mísseis hipersônicos táticos e os Estados Unidos não terem. A França não tem, o Reino Unido não tem, a Alemanha não tem, o Japão não tem. Sabe quem tem? O Irã. O Irã tem mísseis hipersônicos táticos. E aí os Estados Unidos ficam bravinhos, vou fazer, vou acontecer, vou matar, vou arrebentar. Cara, estão apanhando os Houthis. Os americanos e os britânicos não estão conseguindo derrotar os Houthis. E é eles que vão derrotar o Irã. O Irã é um caso interessantíssimo de país poderoso que exerce o poder com parcimônia, justiça e coragem. Porque estão defendendo os palestinos desde sempre. Desde sempre. Estão com os Houthis. Estão com o Hezbollah. Estão com a resistência síria. Estão com a resistência iraquiana. Estão enfrentando os americanos e os britânicos. No campo de batalha, onde quer que eles se apresentem. Eles têm coragem. Muita coragem. É um país extraordinário. O Egito, bem, o Egito é a maior potência econômica da África. E o país árabe mais populoso. Lembrando que Paquistão não é árabe, Bangladesh não é árabe, Turquia não é árabe, Irã não é árabe, Indonésia não é árabe, a maior parte dos países muçulmanos, Nigéria não é árabe. Não é árabe. O país árabe mais populoso é o Egito. O Egito, cara, o Egito é outro país que, bom, quando ele era uma cadelinha dos Estados Unidos, estava tudo certo. Agora que deixou de ser uma cadelinha dos Estados Unidos, começam a aparecer as críticas, começam a aparecer as mentiras, começam a aparecer as desinformações. O Egito está apoiando Israel, o Egito abandonou os palestinos, a mesma coisa que eles falam na Arábia Saudita. Mas o Egito não gosta de Israel. Pode ter certeza absoluta disso. E o Egito quer muito os novos tempos. O país mais beneficiado por uma eventual ligação por terra, trem-bala, nova rota da seda, entre a África e a Ásia, de longe vai ser o Egito. Então o Egito sabe que tem muito a ganhar. Só que ele tem paciência. Porque não é com eles, né? Em última instância. Então, a gente nem pode julgar. Porque pra gente julgar, a gente deveria estar fazendo alguma coisa a favor do povo equatoriano, que está sob um governo de um banqueiro nascido nos Estados Unidos, que está lascando o próprio povo. A gente devia estar fazendo alguma coisa pelo povo peruano, que está sob o governo daquela bruaca da Dina Boluarte, ditadorazinha de merda colocada lá pelos Estados Unidos, e não estão fazendo nada. A gente devia estar fazendo alguma coisa pelos argentinos, contra o bosta do Milei, e não estão fazendo nada. Então nós não temos moral nenhuma para criticar o Egito. Nenhuma, nem a mais miserável. O Egito pelo menos está se estruturando para fazer alguma coisa, nós nem isso. Então tá certo o Egito. A Arábia Saudita é um caso mais complicado. A Arábia Saudita é imensamente rica, imensamente. Tirando esses americanos que têm fortunas ilusórias, fortunas de papel, fortunas de bolsa de valor, o Elão, o Jesh, o dono da Janela, o dono da Meta, sabe, esses caras têm, não produz nada, pseudo-fortunas. Mas mesmo contando com esse, ele é de longe o homem mais rico do mundo. Ele é príncipe, em breve vai ser rei, e tenho certeza que ele quer ser califa. Então, ele tem os objetivos,
tem os meios e tem uma responsabilidade. Goste-se ou não, é ele que protege Meca e Medina. E ele faz isso com mão de aço e zelo. Ele quer proteger Jerusalém Oriental também. Mas para isso, você sabe o que ele tem que fazer. E ele vai fazer. Ele vai fazer. Só que nós estávamos falando que os iranianos estão lá no Velho Testamento, são aqueles povos que não existem mais há milênios, né? Fenícios, egípcios, hititas, babilônios, hebreus, esses povos que há milhares de anos deixaram de existir. Estavam lá os árabes também, não é só os iranianos. Estavam lá os árabes também já existiam. Certo? Eles também já existiam. Se eles estão até hoje, é porque bobo eles não são. Não entram em briga para perder, nem apostam em cavalo perdedor. Então eles sabem o que tem que fazer e vão fazer o que precisa ser feito, mas no tempo deles, que é outra lógica. Certo? É outra lógica. É necessário que as pessoas compreendam isso. É outra lógica. A Turquia, 11ª maior economia do mundo, tem seus problemas porque o sudeste do país é habitado por curdos. Lá os curdos não são minoria, são ampla maioria. A Turquia é um estado nacional com 2 povos dentro dela e que só oficializam um. Então você tem contradições internas muito grandes. Muito grandes. E o Erdogan é um sobrevivente, né? Ele é um sobrevivente, ele é um animal político e ele é uma pessoa muito complicada. O Erdogan defende os interesses de quem? Dele, em primeiro lugar, da Turquia, em segundo o restante. Gravita em torno disso. Pessoa difícil. Mas os turcos têm história. Tem poder e posição geográfica privilegiada entre o Mediterrâneo, o Egeu e o Mar Negro, entre a Europa e a Ásia. É uma ponte que ele cuidadosamente está fechando para os Estados Unidos, o que não deixa de ser muito interessante. Certo? Isso não deixa de ser muito interessante. E válido. Só que o Erdogan, não é que ele seja personalista ou mesmo pernóstico, não. O Erdogan é um homem que, enfim, né? Tem a própria agenda. Isso é raro no mundo de hoje. E ele também quer ver a queda do Ocidente. Pode ter certeza absoluta disso. Só que ele sabe as fichas que tem. E mede muito bem a hora de usá-las. Então, é isso. A Malásia é um caso interessante. 20 e poucos milhões de habitantes, mas muito rica. O padrão de vida da Malásia, gente. Malásia é um país, como se diria antigamente, um país de primeiro mundo. Uma sociedade desenvolvida. O padrão de vida do Malá é melhor que a do português, do espanhol. Sabe? É uma potência econômica, industrial. E um país profundamente anti-sionista. Apesar de bem pró-ocidental, bem liberal, a monarquia malaia é profundamente anti-sionista e fiel aos palestinos. E detém o controle do Estreito de Malaca. Quem tiver mal com os malaios sofre para fazer comércio entre o Pacífico e o Índico. Então, se a situação daquele estado já está horrível, porque perdeu acesso a Bab el-Mandeb e a Suez, eles também não têm mais acesso ao Estreito de Malaca. Muito ruim para eles. Então a Malásia está firme, ela não é uma potência. País muito rico, mas com 20 e poucos milhões de habitantes, não dá para você fazer muita coisa, né? Já a Indonésia, vizinha dela, 7ª maior economia do mundo, ultrapassou o Brasil nos Temer e Bolsonaro, claro, né? Ultrapassou o Brasil.
A Indonésia, 260 milhões de habitantes, quase 5 trilhões de PIB, aí é outra história. Só que ela também não é uma potência militar. Ela é uma potência econômica, uma potência industrial, mas não é uma potência militar. É um país capitalista, que não tem agenda expansionista, mas tem suas idiosincrasias. Na ilha de Papua, tem vizinhos tóxicos, Austrália, né? Pobre Indonésia, tão perto de Alá, tão longe de Alá, tão perto da Austrália. Você pensa num paísinho tóxico. Muita gente gosta de vender a Austrália como uma espécie de paraíso semi-tropical, mas vou falar para vocês. Pergunta para os aborígenes que eram administrados pelo Ministério da Caça até a década, final da década de 1970, vocês vão entender o que é a Austrália e o que são os australianos. Ser vizinho da Austrália é pauleira. E gosta-se ou não, ser vizinho da China também pode trazer algumas complicações. Ela tem raízes históricas com a Índia, incrivelmente. Muito mais laço histórico com a Índia do que com a China. Mas foi islamizada. Então não é que ela seja isolada, mas a situação da Indonésia é complexa. Eles fazem a ponte entre o Pacífico e o Índico. São 17 mil ilhas, muito terremoto, tsunami, terras férteis. Mas é um país que, apesar do Widodo ser um governante extraordinário, uma espécie de Lula Indonésia, é um país que não tem tanta relevância, pelo menos não a relevância que o peso econômico dela poderia dar. Mas a Indonésia prefere a moita, é onde ela fica muito bem. Não é que ela se esconde nessa moita, mas é que ela não sai dela fácil, não. A Indonésia está lá. Se você não for lá encher o saco, fica de boa. Sabe? Não é um país que... A Malásia, incrivelmente, é muito mais proativa. Apesar de ser o quê? 1/10 da Indonésia. Bangladesh. 170 milhões de habitantes, um país do tamanho de Santa Catarina. Era uma das nações mais pobres do mundo. Hoje, uma das nações, se não for a nação, entre as grandes, não estamos considerando essas ilhas, esses países esquisitos, não, que mais cresce economicamente no mundo. Apesar de islâmica, é aliada da Índia. Você vê que o problema da Índia não é religioso, é de outra natureza. Já o Paquistão, 230 milhões de habitantes, mais populoso que o Brasil. 260, né? Já passou disso. O Paquistão nem está longe de ultrapassar a Indonésia, na verdade. É a quinta nação mais rica do mundo e não está tão longe assim de ser a quarta, não. E tem um PIB de quase 1,5 trilhão de dólares. A economia está crescendo. País sem bomba atômica. Só que se equilibra muito complicadamente entre a influência que os Estados Unidos exercem comprando os militares de lá, a vizinhança da China, que é um país que os apoia, apesar dos Estados Unidos, a vizinhança da Índia, que é um país do qual eles escolheram ser inimigos, então, e tem problemas com o Irã, e questões problemáticas envolvendo o Afeganistão. Então, a situação específica do Paquistão é difícil. Tá, é uma situação difícil. Tenham isso em mente. É uma situação difícil. Sobra as nações islâmicas menores. Mas exatamente por serem menores, eu acho que elas podem esperar, ok? Até mais, gente.